Olá pessoal, vamos aqui para mais uma aula. Hoje a nossa aula é de matemática e história. Na aula de matemática, nós vamos falar sobre tabela e gráfico, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre tabelas, certo? E amanhã, na próxima aula de matemática, nós iremos falar sobre gráficos, tá? Então, nós vamos para a página 102 e 103, que é a abertura de capítulo, ok? Então, lá, depois nós vamos falar sobre a coleta e o registro dos dados, que são através desses dados que nós podemos representar esses dados, tá? Essas informações de diferentes maneiras, ok? Então, vamos lá. Observe a imagem, pessoal. Quem aqui já brincou de videogame? Pronto. O videogame é um equipamento que projeta imagens de jogos eletrônicos em uma tela de televisão ou de computador. Só que hoje em dia nós também conseguimos ter esses jogos aonde? Não é só no computador e não é só na TV. A gente também consegue jogar esses jogos aonde? Celular, no tablet. Quem que tem tablet? Show. Não? Eu não. Ok. Eu Tu tem? tinha. Não, esse aí não. Eu tinha. Pronto. Existem versões de jogos para atender aos mais diversos gostos. Durante um jogo, algumas informações sobre o personagem ficam disponíveis na tela por meio de elementos gráficos, como as vidas, a energia e os prêmios que foram conquistados em cada fase. Então eu quero que você observe a imagem que se encontra aí na página 102 e 103 e você vai me responder de acordo com o que mostra aqui. Vocês estão vendo aí, né? Ó, nós temos aí 2 jogadores, temos a quantidade de vidas e também temos a quantidade de estrelinhas arrecadadas. A pergunta é o seguinte: de acordo com a imagem do jogo, qual competidor conseguiu arrecadar mais estrelinhas até o momento? O do carrinho azul ou do carrinho amarelo? Do carrinho azul? Por quê que ele conseguiu mais estrelas? Como é que você sabe? Porque ele tá na metade. Que ele tá na metade? E onde é que tá vendo essa metade? Não tô vendo, não. No meio da estrela. Na estrela bem grande, né? Ok. Que competidor tem mais vidas até o momento? Segundo, 64. Do carrinho azul ou do amarelo? Azul. O azul. Como é que você sabe que ele tem mais vidas? Porque ele não morreu todo. Porque ele tem 3 corações e o outro tem apenas 2, né? Então, eu vou perguntar novamente, mas vocês já sabem a resposta. O que foi que você encontrou, né? O que foi que você utilizou para responder que ele tinha muitas estrelas e muitas vidas? A boca. Hã? A boca? O que foi que você utilizou? Quando você olhou para a imagem, como é que você sabe que o garoto do carro azul tá ganhando? Porque ele não caiu nenhuma vez e não perdeu nenhuma vez. Mas como é que você sabe que ele não caiu nenhuma vez e não perdeu nenhuma vez? Porque ele não morreu. Ele não perdeu o coração. Se ele não perdeu no coração é porque ele tem mais, né? Então a gente consegue saber que o vencedor, né, é o do azul. Por quê? Porque ele possui a maior quantidade, tanto a maior quantidade de corações, né, que representa a vida, como tem uma estrela bem grande, toda branca, e essa estrela, de acordo com que eles vão ganhando, a estrela vai mudando a cor, né, vai ficando amarela. Então, quem tem a estrela mais amarelinha é o primeiro. O segundo só tem um pouquinho, não é verdade? Então foram esses elementos que a gente usou para poder descobrir qual era o vencedor, tá bom? Então agora nós vamos para a página 104, tá? Que fala sobre coleta e registro de dados. Nós vivemos em um mundo com muitas informações. Como é que nós podemos registrar e apresentar essas informações de modo organizado? Eu disse para vocês no início. Quando a gente coleta essas informações e os dados, o que que a gente faz? A gente utiliza o quê?
A mão. A mão? Meu Deus, eu falei nesse instante. Os gráficos e as e as tabelas, preste atenção. Aqui o professor fez uma lista, tá? Ele não fez uma tabela e também não fez um gráfico. Ele fez uma lista, ok? O que ele precisava saber? O professor do segundo ano, ele realizou uma pesquisa com seus alunos para determinar quais deles usam óculos ou lente de contato. Observe como foi que ele registrou essa pesquisa. Bom, primeiramente ele colocou a turma. Qual é a turma que ele ensina? Segundo ano. Então ele pegou e colocou lá em cima. Segundo ano. Do primeiro lado, que é o lado esquerdo, ele colocou o que no lado esquerdo? O nome dos alunos. E do lado direito? Ele colocou lá, né? Usa óculos ou lente de contato. Então aí ele colocou sim ou não, tá bom? Então a pesquisa dele foi o seguinte: nome de aluno e se o aluno usa lente de contato, sim ou não, tá? Então, vocês vão ler o que está sendo perguntado e vão responder. Tipo, quantos alunos do segundo ano usam óculos ou lente de contato? Depois, não usam óculos, lentes de contato. Como é que eu sei se os alunos usam ou não? Se tiver sim, é porque o aluno usa, tá? Tem assim, ó, usa óculos ou lente de contato? Sim ou não? Então, onde tiver sim, é porque usam. E aonde tiver não, é porque não usam. Então, olha aí, quantos sim aparecem e quantos não aparecem. Depois, você vai somar a quantidade total. Você vai pegar o tanto de sim mais a quantidade de não e juntar. Quantos alunos participaram dessa pesquisa? Tá? Agora, a tia vai explicar aqui a página 106. Vamos lá. Vocês vão respondendo daqui a pouco. Vamos prestando atenção na explicação, tá bom? 106. Obrigada, amor. Na rodada final do campeonato masculino de futsal, quem já jogou futebol aqui? Eu. O futsal parece um futebol, porém, o futebol, ele é num campo de futebol bem grande, né? Que tem gramado. Já o futebol de salão é em uma quadra, certo? Na rodada final do campeonato masculino de futsal, apenas alguns jogadores marcaram gols. Apenas alguns, certo? Observe como a Miriam registrou a quantidade de gols marcados nessa partida. Cada pauzinho equivale a um gol marcado. Então, aqui ele utilizou uma tabela, certo? Ó, olha aqui a tabela. Ele colocou um título, tá? Um título. Qual é o título da tabela? Rodada final. Rodada final. Na primeira coluna ele escreveu o quê? Mário. Não. Calma. Jogador. Os jogadores, tá? Então na primeira coluna você vai encontrar o nome dos jogadores. E na segunda coluna você vai encontrar o quê? Isso, a quantidade de gols feito por cada jogador, certo? Então você vai ler e vai responder de acordo com o que está perguntando. Ó, na letrinha A está perguntando quantos jogadores marcaram gols nessa partida. Então você vai olhar. Quantos jogadores marcaram gols aí? Conte aí. 6 jogadores. Muito bem. Letrinha B. Qual dos jogadores marcou a maior quantidade de gols? Você vai olhar quem é que tem mais pauzinho. Os pauzinhos não representam o gol? O Lourenço. Muito bem. Quantos gols o Lourenço marcou? 4. Então você vai respondendo de acordo com a informação que você pegou lá na tabela. Tá bom? Na 107 diz o seguinte: o Eliseu, ele realizou uma pesquisa para determinar o sabor de suco preferido de seus colegas de sala. Observe os dados obtidos. Primeiro,
ele colocou o nome do sabor dos sucos, tá? O sabor do suco. Uva, limão, morango, manga, laranja, cenoura, abacaxi e caju. Depois que ele colocou o nome do sabor, ele começou a perguntar às pessoas: que sabor você prefere? Aí disseram uva. Outra pessoa, limão. E aí ele obteve uma quantidade. Depois ele pegou essa quantidade e organizou em uma tabela. Tá vendo? Ó, aqui ele fez uma lista. Ele primeiro pegou os dados. Ele primeiro pegou as informações em um papel. E depois pegou essas informações e colocou em uma tabela. Tia Manu, para que é que serve a tabela? Bom, nós organizamos as informações em tabelas para poder facilitar a leitura e a interpretação de alguns dados. Toda tabela, ela deve conter um título, que nem a tia mostrou para vocês anteriormente, tá? Meu Deus. Nessa tabela, ela vai conter o assunto principal, que é justamente o título, ok? E também a fonte que apresenta a origem dos dados. Aqui no final tem assim, ó, fonte, anotações de Eliseu. Por que anotações de Eliseu? Porque foi ele quem fez a pesquisa, certo? Então vamos lá. Marque com X a quantidade de alunos que preferem o suco de uva. Então você vai lá no sabor da uva e conta a quantidade de alunos que preferiram. Quantos alunos preferiram? 6, 7 ou 9? Muito bem. Agora, com a ajuda da professora, o Eliseu organizou os dados em uma tabela. Então você viu aí, né? Primeiro ele pegou as informações numa folhinha qualquer. Depois ele foi na professora e a professora ajudou a organizar essas informações. Então, de acordo com essas informações, você vai responder o que está sendo pedido logo aqui abaixo, certo? Agora vamos aqui, gente, ó, para a página 111. Na página 111 diz o seguinte: uma instituição organizou uma tabela, a quantidade de cada item arrecadado em uma campanha de doação, ou seja, algumas pessoas estavam passando necessidade, né? E uma instituição, ou seja, um determinado local, se organizou para arrecadar alguns tipos de produto e poder dar, né? Poder ajudar aquelas pessoas que estavam precisando. Qual é o nome dessa tabela aí? Qual é o assunto da tabela? Campanha de doação. Campanha de doação 2019. Na primeira coluna foi colocado o quê? Os itens arrecadados. O que foi que eles arrecadaram, pessoal? Roupa, calçado, livro, brinquedo e outros. O que é, tia Manu, o que quer dizer outros? Outros quer dizer as coisas que tiveram menor quantidade, tá? Na tabela aparece as coisas mais lotadas, as coisas que apresentam maior pontuação, tá? Quando disser assim, ó, e outros é uma quantidade arrecadada, seja de gols, seja de alimentos, seja do que esteja tratando a pesquisa. Vai ser o que aparece em menor quantidade. Aqui nessa tabela, tá aparecendo alimento? Não. Tá aparecendo produto de higiene? Não. Então são coisas que foram arrecadadas, porém foi em pouca quantidade, tá bom? Então vocês vão mais uma vez responder de acordo com as informações da tabela, tá bom? Vamos lá, comecem a responder. Pronto, e agora a gente continua com história, tá, pessoal? Em história, nós estamos falando bastante sobre os costumes e as tradições, tá? Então nós vamos falar sobre as tradições do lugar onde eu moro, ou seja, onde você mora, onde cada um de nós moramos, certo? O Brasil, ele é um país com muita diversidade, ou seja, com muitas características, com muita variedade, tá? Seja na comida, seja nas danças, seja no tipo de roupa,
ok? Então vamos lá. Cada município ou região tem a sua história, seus costumes e suas próprias tradições. Observe. O garoto começa a dizer aqui, ó, olha só, tá? Cada balãozinho desse é uma criança falando do lugar em que vive, tá? Essa primeira criança está falando do show em comemoração ao aniversário da cidade de São José dos Campos, lá em São Paulo. Essa foto foi tirada no ano de 2014. Ele diz o seguinte: todo ano comemoramos o aniversário da minha cidade com um grande evento. Logo em seguida, uma garota vai falar sobre a feira de artesanato em Aracaju, em Sergipe. Essa foto também foi tirada no ano de 2014. Ela diz o seguinte: a feira de artesanato da minha cidade é famosa. Muitas pessoas aparecem para visitar. Viu? Depois, nós vamos ter aí uma festa em homenagem aos imigrantes japoneses. Imigrantes são pessoas que saem de um determinado país para viver em outro. Um exemplo: os japoneses que vêm aqui para o Brasil, eles são imigrantes. Os africanos que fogem do lugar em que eles vivem e vêm aqui para o Brasil são imigrantes, certo? São pessoas que saem do lugar de origem, tá? Para viver em outro. Então, nós temos aí a festa em homenagem aos imigrantes japoneses na cidade de Rolândia, lá no Paraná. Essa foto foi tirada em 2008. Essa garotinha, ela não é japonesa, tá vendo? Ó, ela não é. Porém, ela diz o seguinte: na minha cidade, todo ano tem a feira em homenagem à imigração japonesa. Eu adoro. Por que será que ela adora? Por que será que ela gosta? Porque é uma oportunidade para ela conhecer a cultura japonesa. É o tipo de roupa, né? A caracterização daquele lugar, alguns tipos de alimento que eles expõem, tá bom? Então vocês vão ver aí, ó, eles seguram as bandeirinhas japonesas, porém eles também seguram bandeiras brasileiras, porque é o lugar em que eles estão vivendo no momento. Logo em seguida, tem aí a comemoração do Dia da Consciência Negra na cidade de Aruaruma, tá? Que fica no Rio de Janeiro. Essa foto foi tirada em 2015. O garoto diz o seguinte: aqui na minha comunidade, o Dia da Consciência Negra é sempre uma grande festa. Então, na Consciência Negra, tá? Eles apresentam danças de origem africana, tá? Como a gente sabe, os negros, antigamente, eles sofriam bastante, né? Eles eram vendidos, eles eram torturados, eles apanhavam se não fizessem o que os brancos queriam, né? Eles foram escravizados, eles não eram tratados como gente, eles eram tratados, às vezes, como alguns animais, né? Se duvidar, os animais eram mais bem tratados do que os próprios negros, tá? Eles não tinham uma boa alimentação, eles não tinham um bom lugar para descansar, tá? Então, assim, quando tem a festa da consciência negra, né, que foi assim como é que eu posso dizer? É um momento de alegria, né? De comemorar, de desejar que o que aconteceu antes jamais aconteça. Por isso que é uma verdadeira alegria, né? Os negros, eles conseguiram conquistar o espaço deles, ok? Então, por isso o motivo de tamanha alegria, tá? Sem contar que eles, os africanos, né? Eles são muito alegres, a cultura deles é muito legal. O tipo de dança, né, o movimento, a pintura, a cor das roupas, né, que são bem vivas. Então, aqui no município em que você vive, aqui em Fortaleza, tá? Ou então na sua região, na região em que você vive, o estado do Ceará, né, a região do Nordeste, nós temos alguma cultura, nós temos alguma tradição? Então você vai pesquisar, você vai lá no Google e bota Fortaleza e suas tradições, a origem, a fundação do município que você vive, certo? Então, você vai fazer uma pesquisa com a ajuda de um adulto e vai responder a atividade de casa, certo?